Êxodo, capítulo 21. Cada vez que a gente pede para abrir a Bíblia em Êxodo, eu lembro daquele menino, uma historinha contada certa vez pelo pastor Mano. Menino recém-convertido falou: pastor, eu já estou dominando a Bíblia, eu já li todo o Gênesis e estou na metade do Exodó. Ô Yuri, você não, né? Não. Um dia eu vou contar para vocês a história do sabonete, né? O Yuri fica vermelho, né, Jéver, quando a gente fala, né, do sabonete. Mas que deu um efeito. Você não dá muita risada que você ganhou um sabonete final de semana. A irmã Mara me contou. Tem uma receita, irmãos, vou falar para os homens aqui, um sabonete especial, viu, Cléo? Eu acho que a gente vai comprar aqui e vai distribuir, né, na semana que vem, Dia dos Pais, né? Glória a Deus. É um sabonete milagroso, Renato, milagroso, né? Só não faz crescer cabelo, ó. Eu e o Everaldo estamos usando, não teve jeito, não funcionou, né? Mas a Dani aprovou o sabonete. Brincadeira à parte, glória a Deus pela sua vida. Quero dizer que esse é um tempo que Deus vai falar com você. Fala para a pessoa perto de você: Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Nós vamos ler dois textos. Quem achou Êxodo aí? Não é esse agora, tá? Deixa marcado. Deixa marcadinho aí. Vai lá para 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Mas não fecha em Êxodo, tá? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Atos, Romanos, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Amém? Acompanhe comigo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Repita comigo: eu fui comprado por alto preço. Amém? Glória a Deus. Guarde essa palavra. Agora volta lá para o Exodó, para o Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 1. Pedi para o Diomar cortar os outros canais aqui, por gentileza. Êxodo 21, versículo 1 até o versículo 6. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem será livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta, ou à lateral da porta, e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Vou repetir versículos 5 e 6. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida.
Feche seus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra que o Senhor já nos deu. E agora pedimos, Pai, a revelação, rema do Teu Espírito. Nós nada somos sem a Tua presença. E precisamos, Pai, que o Senhor fale conosco. Eu repreendo aqui toda voz contrária, todo espírito que não é o Espírito do Senhor, neste lugar. Você que entrou aqui com dor de cabeça, o Senhor está curando você agora, em nome de Jesus. Todo mal vá embora, toda dor cesse, e que você tenha paz neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você que estava com dor de cabeça, pode consultar aí, que a dor já foi embora. Em nome de Jesus. Queridos, livres ou escravos? Você pode falar comigo, livres ou escravos? Quando nós falamos de escravidão, e eu me lembro muito bem que, na época das minhas aulas de história, muitas vezes eu até chorei, vendo algumas histórias sobre escravidão. A escravidão abolida em grande parte do mundo, pelo menos oficialmente, ali ainda no século XIX. Mas quem aqui já teve a oportunidade de visitar talvez um museu? Eu estive visitando um museu na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E lá naquela cidade existem ainda muitas situações, muitas manifestações ali dentro desses museus, algumas peças que você pode constatar como era a escravidão. A escravidão, principalmente no tempo em que o Brasil foi um celeiro, não de produção de escravos, mas de trabalho escravo. E sempre que vem à nossa mente a palavra escravidão, nós lembramos dos povos negros, não é assim? Porque moramos no Brasil, mas eu digo a você que a história, ela nos remete, e as estatísticas mostram que há muito mais, ou houveram muito mais escravos brancos do que negros no mundo. Há uma tendência de associarmos a escravidão ao povo africano, mas isso não é verdade. Os povos africanos, os índios, os negros, foram sim escravizados. Mas a escravidão, ela não é associada a um tipo de pele, a um tipo de povo. Queridos, quando a Bíblia fala de escravidão, observe nesse texto, eu quero que você tente compreender a minha linha de pensamento nessa noite. A Bíblia fala de um escravo, de um tipo de escravo hebreu. Fala comigo, escravo hebreu. O escravo hebreu era um escravo, feito escravo, trabalhava como escravo, mas ele era do próprio povo. Ele pertencia à mesma linhagem de Abraão. Seria como nós imaginarmos, por exemplo, no Brasil, no século passado, ou ali, logo depois do descobrimento, que os portugueses aqui tivessem chego e tivessem escravizado o próprio povo, assim como fizeram com muitos índios. Mas, depois que o povo foi sendo formado, não eram os brasileiros que eram feitos escravos. Mas esse texto diz que, e aí eu quero só abrir um parênteses, né? Isso não significa que a escravidão terminou, no sentido literal. De tempo em tempo se descobre em alguns países, e mesmo no Brasil, indícios de trabalho escravo. Mas, queridos, esse texto está dizendo que existiam escravos hebreus. Esses escravos hebreus, eles passaram a existir, principalmente quando uma pessoa, ela ficava tão pobre, ou ela ficava endividada, a ponto dela levantar a mão e dizer, olha, eu preciso trabalhar como escravo para alguém, para que essa pessoa possa pagar as minhas dívidas, ou eu não consigo mais sobreviver sozinho.
E essa regulamentação dada por Deus no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, são textos muito parecidos. Diz que aquele escravo hebreu, ele levantaria a mão e dizendo para o seu senhor: eu vou trabalhar para você. E a regra dizia que ele trabalharia durante 6 anos. Passados os 6 anos, passado aquele período, ele poderia tomar uma decisão. Ou ele seria liberto, ou ele diria: eu amo o meu Senhor, eu quero continuar servindo, eu quero continuar aqui, eu quero continuar nessa casa, eu quero continuar nessa fazenda, eu quero continuar nesta propriedade. E se ele então tomasse essa decisão, dizendo: eu quero continuar sendo escravo, havia um ritual. Esse ritual envolvia levar aquele homem perante as autoridades, perante os juízes, perante as autoridades do povo. Esse homem então declararia: eu amo meu Senhor, eu amo as coisas que eu ganhei nesse tempo, e eu não quero sair livre, eu quero continuar servindo esse Senhor. Aquele homem então, ele era levado a um ritual encostado numa porta, diz o texto, ou na lateral da porta, que a gente chama de batente, né? E ali se usava uma ferramenta chamada sovela. Seu Pedro vai lembrar disso, né? Não do furo, mas da sovela, né, seu Pedro? Eu me lembro que o meu avô tinha uma sovela. Não sei onde foi parar, mas eu trouxe aqui uma foto. O Diomar vai projetar para a gente aqui uma foto de uma sovela. Olha aí, ó. Isso aí é uma sovela. Alguém já viu essa ferramenta? O Fernando já viu. Olha só, mais pessoas já viram. Uma sovela, queridos. Pedi para o Diomar deixar aqui. É um utensílio muito usado para fazer furo em couro. Quando queria costurar alguma coisa ou costurar um saco. Tem algumas sovelas que tem até um buraquinho na ponta onde amarra uma linha para que costurasse a boca do saco, ou então para fazer furo no couro. Diz o texto, queridos, que esse escravo que levantava a mão e dizia: eu não quero mais sair livre, eu não quero mais sair da casa do meu Senhor, ele era levado, encostado na porta, e ali, com a sovela, a orelha dele era furada. Você se arrepiou aí? Amados, existe um sentido profético nisso. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. O apóstolo Paulo diz que nós somos comprados por alto preço. Você pode falar comigo: eu fui comprado por alto preço. O preço, nós sabemos qual foi. Foi o sangue de Jesus. Hoje, dia de ceia, nós vamos lembrar do que Jesus disse. Quando levanta o cálice, ele diz: este é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. A palavra remissão, ou a palavra remir, significa comprar de volta aquilo que já foi de minha propriedade. Incrível isso. Alguém que é remido, que foi remido, ele foi comprado de volta. Quando o homem foi colocado no jardim, Deus disse: de tudo você pode comer, mas dessa árvore não. E vocês sabem o que aconteceu, nós não precisamos entrar aqui. Depois que Eva come, dá o fruto para Adão, aquela intimidade, o que acontecia todos os dias, todas as tardes. A Bíblia diz que Deus visitava o homem no jardim. Fala comigo: havia intimidade, havia proximidade. Mas quando o homem peca,
No capítulo 3 de Gênesis, diz que Deus o expulsou do jardim. Deus o fez separado. Deus o fez longe. Isso porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Criou-se uma separação entre o homem e Deus. O homem, por vários e vários séculos ou milênios, tentou consertar isso. Tentou se religar a Deus. Tentou fazer uma emenda, assim como a gente tenta emendar um fio quando solta, algo que quebra. O homem tentou se religar. Surge então a palavra religião, que significa religare. O religare, ou a religião criada ou desejada pelo próprio Deus. Por quê? Porque o próprio homem, pelo próprio homem, não por Deus, porque o próprio homem olhava para dentro de si e sentia que algo ainda o faltava. E ele precisava voltar para o lugar onde sempre esteve. Ele precisava estar no lugar onde nunca deveria ter saído. O homem se tornou oco. E assim, queridos, muitos que ainda não conhecem a Cristo olham para dentro de si e dizem: algo me falta. Eu preciso me religar, eu preciso voltar para casa, eu preciso estar com o Pai, eu preciso estar no lugar onde eu nunca deveria ter saído. Há algo que me falta. Mas muitos, queridos, que sentem isso, olham para dentro de si e ainda não conhecem o caminho, ainda não descobriram o que efetivamente lhes falta. E aí vem o sentido da conversão. Aí vem o sentido do novo nascimento. Aí vem o sentido de quando nós descobrimos, quando nós percebemos que é Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós descobrimos que não há outra forma, mas por meio dele, como ele diz: quem me vê, vê o Pai. Vem aquela sensação de... No meu tempo de mais jovem, gostaram dessa? Eu dizia assim: caiu a ficha. O que é cair a ficha? Você lembra, você que já conhece a Jesus, você lembra do dia em que você entendeu o plano de salvação? Você lembra daquele dia? Eu lembro bem, quando eu entendi o que Jesus fez por mim, quando eu entendi por que Ele morreu na cruz, porque o Espírito dele veio morar no meu coração e passou a me convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito do Senhor vem e nos fala: não é religare, não é você que vai religar, você não consegue, você pode fazer de tudo. A salvação é pela graça, e isso não vem por obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Aleluia! E quando nós descobrimos isso, nós não olhamos mais para o religare, nós olhamos para Jesus. Jesus não é religião, Jesus é um caminho. Jesus é superior a todas as religiões, e é por isso que ele olha para os fariseus, ele olha para os doutores da lei e diz: vocês se preocupam com tantas coisas, principalmente quando ele usa o exemplo: vocês se preocupam com o sábado, pois aqui está alguém que é Senhor do sábado. Jesus é superior. É por isso que ele diz que não há nome sobre todo nome. Não há nome sobre o nome de Jesus. Ele é nome sobre todo nome. Aleluia. Amados, eu anotei aqui, fui fazer uma pesquisa hoje sobre o significado da palavra remido. Significa resgatado, liberto do cativeiro. Remir significa resgatar, salvar, arrendar, adquirir de novo. Fala comigo: adquirir de novo.
Significa, amados, que quando Jesus levanta o cálice, ele diz: este cálice é o sangue da nova aliança para a remissão. Significa que Jesus diz: eu estou adquirindo de novo aquilo que nunca deveria ter se afastado do Pai. Eu estou consertando. Eu estou trazendo de volta por um novo e vivo caminho. Aleluia. Oh Deus. Amados, o homem, diz o Evangelho de João, no capítulo 8, ali pelo versículo 30 em diante, Jesus conversando com os israelitas, com o povo hebreu, com os doutores da lei, ele diz: vocês são escravos. E os fariseus, os doutores da lei, olham para Jesus e falam: não, nós somos filhos de Abraão. No versículo 31 diz: nós somos filhos de Abraão e nós nunca fomos escravos. E Jesus diz: sim, eu afirmo que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, continuando aquela conversa, fala: aquele que peca é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O amor de Jesus é sobrenatural. E Jesus olha para as pessoas e diz: há uma verdade que você precisa conhecer. Há uma verdade sobre a palavra que eu estou ensinando, mas há uma verdade sobre você que você ainda não conhece. Há uma verdade sobre quem você é, que você precisa descobrir. Queridos, o filho pródigo sai de casa, acaba o dinheiro, ele é levado para cuidar de porcos, não tinha nada para comer. Quando ele está na lama, no pó, diz a Bíblia, eu já falei isso tantas vezes aqui, diz o texto de Lucas 15, caindo em si, ele caiu dentro dele mesmo, e ele descobriu a verdade sobre ele mesmo. Ele descobriu a verdade sobre o que havia jogado fora. Ele descobriu a verdade sobre o que ele não estava aproveitando. Ele descobriu a verdade que quando ele estava na casa do Pai, ele era feliz e não sabia. Talvez naquele dia, quando a serpente enganou Eva e Adão, dizendo: Deus não quer que vocês comam porque vocês serão iguais a Ele, conhecendo a diferença entre o bem e o mal. Assim, queridos, serpentes andam por aí, enchendo a nossa cabeça de mentira, dizendo que nós não precisamos de Jesus para sermos salvos, dizendo que as obras é que vão fazer a diferença. Não, há um só caminho, não há 2 ou 3 ou 4. Existem pessoas que fazem obras maravilhosas, mas não reconhecem a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Essas pessoas, infelizmente, estão fora do plano de Deus. Amados, eu quero fazer aqui um paralelo depois dessa introdução. O que esse texto, o que nós aprendemos com isso? O homem é escravo do pecado, mas Jesus pagou o preço do nosso pecado. Você pode falar comigo: Jesus pagou o preço do meu pecado. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Aleluia. A presença de Deus hoje é incrível aqui.
Colossenses, o capítulo 1. Oh Deus. Versículo 9. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Fala comigo, o reino da luz. Versículo 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Fala comigo, foi Ele que nos resgatou e nos transportou para o reino da luz. Queridos, quando nós admitimos isso, que houve um resgate no reino espiritual, nós recebemos a marca desse que pagou o preço. Isso se chama fé. É por isso que o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que Jesus olha para os discípulos e principalmente para Tomé, que se joga aos pés dele e fala, Senhor e meu Deus. Depois de ver o buraco dos pregos, Jesus olha para Tomé e diz, você está crendo porque viu, mas feliz aquele que crê sem ver. Aleluia. Queridos, quando nós procuramos respostas científicas, óbvias, concretas, se eu não ver, eu não acredito. Deus não tem essa obrigação para com você. Isso não significa que muitos não terão experiências, visões, muitos não serão acordados de madrugada. Nós temos relatos, queridos, abafados pela mídia, das aparições de Jesus para muitos povos muçulmanos. Jesus tem aparecido para pessoas incrédulas, Jesus tem se demonstrado, mas Jesus aparece para mim e para você, diante da palavra que está sendo pregada a você. Não fique levantando a mão e pedindo como fez Gideão, Senhor, faça uma prova, Senhor, faça uma prova. Creia. Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E como crerão, se não há quem pregue? Nós não temos essa justificativa. Nós vivemos num país livre para que a palavra seja pregada. E nós muitas vezes, queridos, estamos desperdiçando a riqueza. Olhamos para um campo, enxergamos a riqueza e não compramos esse campo, porque não queremos vender tudo. Eu já contei aqui, agora no mês de novembro, nós ouvimos de uma pastora, num congresso que fomos. Ela tem igrejas na Itália, e ela disse, vocês aqui no Brasil estão já vivendo um grande avivamento. E muitas vezes nós olhamos, mas onde é que está esse avivamento? Aonde que está? E ela contava que quando chegou no Brasil, ela foi pegar o táxi, e o taxista disse, Deus abençoe a senhora. Quando ela chegou no hotel, o mensageiro do hotel que levou as malas, disse, Deus abençoe a senhora. Ela sintonizou uma rádio, e ali na rádio estava tocando uma música de adoração.
Ela diz, vocês já estão vivendo, porque isso que o Brasil está vivendo não se encontra mais em lugar nenhum do mundo. Querido, nos Estados Unidos, as igrejas, na sua grande maioria, igrejas tradicionais, estão perdendo os seus templos, estão alugando os seus templos, estão arrendando para atividades comerciais. E o evangelho tem crescido no Brasil, a palavra tem crescido, e eu não falo isso porque os evangélicos estão crescendo. E eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei, eu tenho nojo das pessoas que enchem a boca para dizer eu sou evangélico. Isso não muda nada na tua vida se você não tiver Jesus no teu coração e as suas obras não fizerem jus ao Jesus que você diz que recebeu. Não! O religare não nos leva a Deus. O que nos leva a Deus é o sangue precioso de Cristo na cruz. E quando eu recebo esse sangue, coloco ele no meu coração e transformo-me. E não me amoldo, como diz Paulo, aos padrões desse mundo, mas renovo o meu pensamento. Aí sim as coisas começam a mudar. Davi, quando escreve o Salmo 40, diz, o Senhor me tirou de um tremedal de lama, firmou os meus passos numa rocha, colocou nos meus lábios um novo cântico, e muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Quando nós declaramos que estávamos num tremedal de lama, e assim estava o filho pródigo. Eu declaro, eu estava num tremedal de lama, mas o Senhor me tirou de lá. O Senhor me colocou os pés sobre uma rocha. Eu estou firmado na rocha, que é o próprio Cristo. Qual é o passo seguinte? Colocou nos meus lábios um novo cântico. Eu já não falo mais o que eu falava. Eu já não pratico mais o que eu praticava. Eu já não sinto mais o que eu sentia. Paulo fala, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 13, na primeira carta, ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas depois que eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Muitos de nós, amados, muitos da igreja de Cristo, confundem. Eu agora sou evangélico, eu sou membro de uma igreja, eu agora não sou mais menino espiritual, eu já sou um homem, eu já deixei para trás as coisas de menino. Isso não diz respeito à igreja que você frequenta, mas o que você pensa, o que você fala, o que você raciocina. Aleluia! Oh Deus. No versículo 5 desse capítulo 21, o escravo, ele tem uma opção. Fala comigo, o escravo tem uma opção. Eu estou tremendo aqui. Se ele disser, eu amo o meu Senhor, e eu não quero sair livre, ele tem a opção de continuar na casa do Senhor dele. Pastor, mas escravo? Você sabia que a palavra escravo aparece mais de 500 vezes na Bíblia? E no Novo Testamento, mais de 150 vezes mais é traduzida equivocadamente para o português como servo. Mas existe uma só palavra chamada doulos. Significa, amados, que a palavra servo ou escravo no original é doulos. Quando nós recebemos a Cristo, levantamos a nossa mão e repetimos a oração, a famosa oração. Se você já fez isso num culto, se você já fez isso na sua casa, de maneira formal ou informal,
A Bíblia diz que todo aquele que o recebe tem o direito de ser chamado filho. Mas a Bíblia também diz que quando nós recebemos a Cristo, esse Cristo passa a ser o nosso Senhor. Bom, existe uma teoria que diz que todos nós temos algo chamado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Livre quer dizer que não estou preso. Arbítrio leva ao quê? A decisão pessoal. Amados, se eu tenho livre-arbítrio, significa que eu não tenho senhor sobre a minha vida. Se eu posso fazer o que eu quero, se eu posso dizer, pai, me dá os haveres que são meu, o pai diz, está aqui. Se eu olho para o pai e digo, pai, tem uma parte aqui dessa herança que é minha, eu tenho o direito de fazer com ela o que eu quero. Livre-arbítrio. Se você que está me ouvindo agora, aqui ou em casa, ou vai me ouvir outro dia, disser assim, não acredito em nada que esse pastor alemão está falando, você tem todo o direito. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Evangelho de João diz que quando nós cremos, nós recebemos no nosso coração o Espírito do Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, diz que quando nós cremos, o Espírito do Senhor já vem morar em nosso coração. E nós somos marcados. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo, aquilo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, está sempre diante de mim. E quando escreve a Gálatas, no capítulo 2, ele diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo, entre outras palavras, aquilo que a minha carne deseja, eu não faço mais, mas eu faço aquilo que o meu espírito deseja. Queridos, quando nós recebemos a Cristo, começa uma guerra no nosso interior. Fala comigo, guerra. Essa guerra, diz a Bíblia, que é da carne e do espírito. A Bíblia usa um termo chamado milita. Ou seja, a carne e o espírito militam contra si, de modo que a carne pressiona o espírito para não fazer a vontade dele, e o espírito pressiona a carne para que a carne não faça a vontade dela. É assim ou não é? É. O próprio Jesus diz, orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A ciência diz que nós somos corpo, alma e espírito. Mas quando eu me converto, querido, eu não tenho mais essa sequência. Eu passo a ser um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Se eu não for espírito, eu não sou de Deus. Porque Jesus fala para a mulher samaritana, João capítulo 8, porque Deus é espírito, e busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Se eu não for espírito, como eu conhecerei o meu Deus? Não há possibilidade. E para que eu seja espírito, o meu eu, a minha alma, deve morrer. Logo, eu tenho um Senhor. Se eu tenho um Senhor, eu sou escravo. Você está me entendendo? Não leve a palavra escravo para o sentido literal daquilo que nós falamos no início. Observe, o escravo era hebreu, era do povo da promessa. Paulo diz, vocês foram enxertados na oliveira verdadeira. Nós fizemos parte da promessa. O escravo levantava a mão e dizia, eu amo meu Senhor.
eu quero ficar aqui. E então, ele era levado diante de testemunhas, e essas testemunhas ouviam dele: você ama o seu Senhor? Eu amo o meu Senhor, e eu não quero mais me afastar da sua casa. Diz o texto então que a sovela vinha, furava a orelha dele, e ele passava a ser de propriedade perpétua do seu Senhor. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que não existem cristãos nômades. Nômade é um povo que uma hora está aqui, uma hora está lá. Uma hora está em Missal, outra hora está em Medianeira, outra hora está em Foz, outra hora já está na Argentina. Vai mudando de lugar. Assim como vai mudando de lugar, vai absorvendo culturas diferentes, vai se alimentando de forma diferente. Não, eu não posso ser nômade. Se eu levantei a minha mão e disse: eu amo meu Senhor, eu fui levado a um lugar público. Sabe o que é isso? Batismo. Batismo não se faz escondido. Batismo se faz em lugar público. Porque o significado de batismo é justamente a declaração pública de fé. Há muitos anos atrás, um discípulo meu, numa viagem, ele ainda não era batizado, ele estava engatinhando na palavra, e eu percebia nele que ele queria batizar, mas ele não queria transformar aquele evento, não queria fazer com que as pessoas soubessem. E tem muita gente assim. Muitos já me pediram: pastor, não dá para o senhor me batizar num riozinho aí escondido? Eu falei: não, de forma alguma. Ah, pastor, mas é que eu queria batizar, e a Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu disse para ele: olha, daqui a alguns dias nós vamos marcar um batismo, e quando nós marcarmos o batismo, você vai descer as águas de maneira pública. João Batista não batizava num palácio fechado, numa banheira, ele batizava num rio. Hoje, não há necessidade de batizarmos num rio, nós podemos batizar numa piscina, mas deve ser um ato público, onde eu levanto a minha mão e digo: eu amo o meu Senhor, eu quero furar a minha orelha, eu quero marcar a minha vida. Jesus fala para Nicodemos: pois aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Aquele ladrão da cruz olhou e falou: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi batizado? Não, porque não deu tempo. É por isso que Jesus fala em Marcos 16:16: todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você não é salvo pelo batismo, você é salvo porque você crê. Mas se você crê e tem a oportunidade do batismo e não foi, aí já não é mais comigo. Você está me entendendo? Aleluia. O batismo é a sovela. Pastor, mas e daí? Saiu da água, trocou de roupa, chegou segunda-feira. Diz o texto, queridos, que o furinho não era como uma agulha. O furinho era de sovela. Significa, amados, que todas as pessoas que olhassem para aquele escravo veriam o quê? Ah, esse furo mostra que você já foi escravo e você levantou a mão e disse: eu quero ficar na casa do meu Senhor. Havia algo visível naquela pessoa. Quando Pedro estava lá perto do palácio, chegou uma criada e falou: você é um deles. Não, eu não sou.
Claro que é, você fala como ele. Irmãos, quando Pedro e João, entrando na porta do templo, Atos capítulo 3, olha para aquele aleijado e fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele aleijado sai pulando, glorificando a Deus. Entra no templo. Pedro vai fazer o primeiro discurso. 3.000 almas se convertem. Os fariseus, mestres da lei, falam uma frase. Eles são, eu vou usar uma outra palavra, tá? Eles são atrasados e burros. Eles são iletrados, eles são galileus. É nítida a visão de que eles estiveram com Jesus. É visível. Hoje, o buraco na nossa orelha não é feito por sovela, mas é feito pelo novo nascimento, é feito pela regeneração, é feito pelo convencimento do Espírito Santo. Hoje o buraco da minha orelha, ele não é mais físico, mas ele é espiritual. O buraco da minha orelha, ele pode até não ser aparente. Você pode até não ganhar cabelo, você pode até não emagrecer, você pode até não mudar os seus hábitos, as suas roupas, você pode até não ganhar dinheiro, não tem nada a ver com isso. Mas a sua maneira de viver, ela precisa transformar você em sal da terra e luz do mundo. Isso vai mostrar que você já teve a orelha furada. Aleluia. Não falei nada do que eu tinha escrito. Glória a Deus por isso. Eu quero concluir, ou quase concluir, dizendo que aquela era uma decisão irreversível. Fala comigo, a decisão de continuar sendo escravo era irreversível. Amados, o que isso nos ensina? Quando eu recebo a Cristo, e aí eu que não quero entrar no mérito dos calvinistas e dos arministas, mas quando eu recebo a Cristo, eu tenho que ter convicção de que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Você pode até tentar. Há uns anos atrás eu fiz um trabalho evangelístico na cadeia de Medianeira. Fiquei lá, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. Depois, em virtude de um surto de tuberculose, não pude mais ir. Olha, pelo menos 80% dos presos que lá estavam, e eu fazia o trabalho numa cela que tinha em torno de 60, tinha capacidade para 18. Mais de 80% que lá estavam conheciam a palavra. Algumas vezes o irmão Laurindo, que já é falecido, foi comigo. Tinha dias que o Laurindo não podia ir, eu ia sozinho. O delegado disse: se quiser ir, vai. Eu entrava sozinho naquela cela. Muitos demônios se manifestavam. E teve um dia, queridos, que Deus me deu uma direção de fazer um círculo. E eu via ali já os demônios se manifestando. Eu falei: quem aqui é desviado? Praticamente todos levantaram a mão. E ali eu me lembro que eu pedi para um rapaz que estava ali preso. Falei: você vai me ajudar. Ele começou a chorar. Ele já havia pisado no Santo dos Santos. Quem pisa no Santo dos Santos não consegue viver, não sabe viver em outro lugar. Você que está fora
dos caminhos. Eu não estou falando fora do religare. Eu não estou falando fora de uma igreja física como essa. Mas isso aqui serve para que Deus possa falar ao seu coração. Você que está longe, você que faz tempo, que sente algo vazio dentro de você, e quando ouve um louvor, lembra do louvor que cantava, quando ouve uma palavra, repete o versículo. Deus está dizendo, é hora de voltar para o primeiro amor. É hora de restabelecer a aliança que você nunca deveria ter perdido, porque você já teve a orelha furada. E você está fazendo de conta que isso não aconteceu com você. Você está tentando esconder isso das pessoas. Você está tentando fazer de conta que você é alguém que ainda não foi comprado, mas você foi comprado. E Jesus diz, todo aquele que vier a mim, de forma alguma lançarei fora. Jesus não lança fora aquele que vem até Ele. É por isso que Ele diz para João escrever, no capítulo 3 de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo, ele está chamando, mas o abrir a porta depende de mim e de você. Levantar a mão e dizer, eu amo o meu Senhor e eu não quero sair livre, depende de mim e de você. Você já teve sua orelha furada? Se sim, você confessa que você continua sendo escravo e que não há livre arbítrio para aquele que tem o Espírito do Senhor? Mas se você ainda não teve a sua orelha furada, talvez nesta noite Deus está falando com você, para que você levante sua mão e diga, Senhor, eu não quero mais sair da tua casa. Eu quero que o Senhor me dê uma marca. E que aquele que olhar para mim diga, ela já esteve com Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Quero orar com você e depois nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Para você que nunca entregou a sua vida para Jesus, eu vou fazer uma oração. E para você que já entregou, você pode repetir essa oração. Mas talvez hoje Deus está te fazendo lembrar de um tempo em que você tentou esconder a cicatriz do furo da orelha. Talvez hoje Deus diga, é hora de voltar ao primeiro amor. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, obrigado por esta palavra. O Senhor nos surpreende com o teu Espírito a cada dia. E a cada dia, Pai, nós temos mais certeza de que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor está conosco. Eu oro agora por essas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que nos assistem, que esta chama que foi acesa nesta noite, ela não se apague. Nós não queremos ser nômades, nós queremos estar firmados na rocha. Repita comigo essa oração. Pai, eu ouvi a tua palavra e eu confesso que eu sou pecador e eu preciso do teu perdão. Nesta noite, eu abro meu coração para o teu Espírito. E eu recebo o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. E como único e suficiente Salvador. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém.
Se você fez essa oração pela primeira vez, lembre-se, há um Senhor na tua vida. Há um Senhor. O livre-arbítrio se foi. Esse Senhor está dizendo para você: sou eu agora que vou te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos celebrar a ceia. Amém, glória a Deus. Que essa confirmação venha do alto para o nosso coração. Que nós possamos sair daqui com a convicção de que é um novo tempo que Deus tem nos dado. É uma nova oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E é para isso que Jesus veio. Para não nos permitir continuarmos sendo escravos do mundo, mas escravo daquele que nos chamou, que nos remiu e que nos disse que há uma oportunidade, que há um amor dispensado a cada um de nós. E nesse momento de ceia, eu gostaria de ler com vocês o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é a garantia pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Amém, queridos? Aqui no versículo 25, Jesus diz: esse é o cálice da nova aliança, feita por Deus com o seu povo. Quando esse texto ele fala conosco em relação da aliança, a aliança, nós usamos aliança quando há uma concordância de duas partes. Eu uso aliança quando alguém concorda em se casar comigo, em fazer um pacto comigo, em fazer um compromisso comigo. E aqui Jesus, ele está falando isso, olha, a ceia, ela é um simbolismo de uma nova aliança. Talvez até aqui, assim como nós havíamos sido escravos do mundo, nós também tínhamos feito pacto, ou usávamos alianças, ou éramos comprometidos com algo que não condizia aquilo que o Senhor nos ensina. Mas Jesus diz e fala assim para nós: olha, eu quero fazer uma nova aliança contigo. Eu quero poder fazer com que você desfrute desse compromisso comigo. E aí então nós passaremos a não mais vivermos de modo liberados, mas de modo em compromisso. Porque quando nós temos compromisso com alguém, nós sabemos aquilo que cabe a nós fazermos e cabe a nós não aceitarmos, não é verdade? Mas o versículo 28 diz: portanto, cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Esse texto também fala conosco em relação a nós examinarmos a nossa consciência. Não é nós que devemos examinar a consciência do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, mas a cada um de nós. Eu preciso examinar aquilo que a minha consciência diz, de que eu preciso talvez voltar a ter, ou fazer, ou a me comprometer em exercer uma aliança com Cristo Jesus.
E nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos essa aliança com o Pai. E eu queria contar uma historinha que eu ouvi há alguns dias, que falava sobre um certo homem. Diz que ele era um homem muito querido naquela comunidade. E esse homem, ele foi preso. E como ele era querido naquele lugar, as pessoas começaram a mandar muitas cartas para o governador pedindo para que aquele homem fosse absolvido. E aquelas cartas começaram a chegar, e aquele governador olhou para aquilo e pensou: eu vou visitar essa pessoa que tanto estão me pedindo. E aquele governador diz que ele se vestiu com uma roupa de sacerdote, com uma roupa de alguém que estaria ali para pregar a palavra. E ele pegou a Bíblia, e dentro da Bíblia ele colocou uma carta de perdão para aquele homem. E diz que quando ele chegou na cela, aquele homem começou a receber aquele governador muito mal. E aquele governador tentava chegar e falar para ele: olha, eu tenho algo muito precioso aqui dentro e eu não quero saber. E começou a agredir aquele homem com palavras, começou a cuspir nele, começou a jogar o que ele tinha. E ele falava: olha, você precisa me escutar, eu tenho algo para te entregar. E quando aquele governador começou a se sentir ameaçado, o carcereiro veio e tirou ele daquele lugar. E quando ele saiu, o carcereiro chegou para aquele homem que estava preso e disse para ele: olha, você é louco, você não deveria ter feito isso. Quem estava aqui foi o governador. E ele veio aqui para te entregar algo muito precioso. Dentro da Bíblia que ele carregava, havia uma carta de perdão para você. E aquele homem, ele tinha sido condenado à pena de morte. E quando ele foi, então, para ser condenado ali à pena de morte, ele pediu a palavra no último minuto. E eles concederam a ele a palavra. E ele disse: olha, eu gostaria de deixar algo para o coração de cada um que aqui está. Eu quero dizer para vocês que o fato de me levar à morte não foi o crime que eu cometi, mas foi o perdão que eu não aceitei. E Jesus, Ele nos garante isso. Ele fala: olha, tem muita gente que está morrendo, não pelo pecado que cometeu, mas pelo perdão que não tem aceitado. Jesus, ele se entregou numa cruz, ele derramou o sangue dele, para remir o meu e o teu pecado, para nos garantir uma nova aliança, para dizer para nós: olha, você não é mais escravo do mundo. Você não é mais alguém que pertence ao lado do mundo, ao lado mal. Você é alguém que hoje faz uma nova aliança com Cristo. Você é alguém hoje que o Pai diz assim: filho, filha, não se sinta mais culpado pelos pecados. Aceite o perdão que eu tenho depositado sobre você. Aquele homem dizia: olha, a última mensagem que eu quero dizer é que eu não vou morrer pelos pecados, pelas coisas que eu cometi, pelo crime que eu cometi. Eu vou morrer pelo pecado que eu não aceitei, pelo perdão que eu não aceitei. Então, queridos, talvez hoje você chegou neste lugar imaginando que talvez você não seria nem digno de estar nesse ambiente. Talvez no teu coração há um sentimento de tamanha condenação pelos crimes, pelos pecados, pelas coisas que você vivenciou até aqui, que você possa pensar: meu Deus, eu nem sabia que tinha ceia hoje e eu não posso participar disso. Jesus manda dizer para você: olha, não permita morrer pelos pecados que você cometeu. Essa é a oportunidade de você acertar
a carta de perdão, de você voltar a se sentar à mesa, de você ser chamado de volta. Foi para isso que Jesus se entregou naquela cruz. O derramar de sangue de Jesus foi para nos trazer de volta para um novo posicionamento, para um lugar ao qual nós nunca deveríamos ter saído. Jesus, ele nunca buscou pessoas perfeitas. Jesus buscou aqueles que eram os improváveis, aqueles que eram rejeitados. Jesus nunca precisou, não estava nos planos de Jesus passar pela cidade de Samaria. Mas ele decidiu passar por lá, porque naquela cidade havia uma mulher pecadora, a mulher samaritana, ao qual Jesus teve um encontro com ela. E Jesus abordou todos os pecados daquela mulher. E ela reconheceu, ela disse para ele: agora eu sei que tu és profeta. Eu sei que tu és o Cristo. E hoje mesmo eu levanto a minha mão e eu não quero mais a condenação. Eu não quero mais a marca da escravidão do mundo. Mas eu levanto a minha mão para receber a Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Não fuja dos lugares que o Senhor tem te colocado. Não permita que os teus olhos, os teus ouvidos estejam fechados para ir ao encontro de Jesus. Porque talvez você veio aqui sem imaginar que esse lugar seria o lugar ao qual o Senhor te encontraria. Não é você que vai ao encontro de Jesus, mas Jesus vem ao teu encontro quando há uma promessa na nossa vida. Sabe por que eu e você ainda estamos aqui? Por que o Senhor não nos recolheu? Porque há uma promessa na minha vida e na tua vida. E Ele manda dizer para nós: olha, o que eu e você precisamos fazer é obedecer e não deixarmos sermos sacrificados pelo crime que cometemos, nem pelo perdão que não aceitamos. Receba o perdão sobre a tua vida. O primeiro, o perdão que cada um de nós precisamos nos dar. Esses dias eu vi que alguém postou algo que falava sobre o ferro. Que o ferro ele não quebra, que o ferro era alguma coisa assim, mas no final concluía que o que deteriora o ferro é a própria ferrugem do ferro. E dizia que aquilo que vai deteriorar o nosso coração, muitas vezes não são as coisas ao nosso redor, mas é aquilo que está dentro de nós mesmos. E para isso nós precisamos aceitar o nosso perdão. Reconhecer que somos pecadores e que precisamos, sim, aceitar o perdão de Jesus. E que nesse momento, talvez aqueles que chegaram aqui, pensando ou sentindo ou desejando não participar desse momento de ceia, receba isso como uma carta do governador para a sua vida. Uma carta de alguém que está dizendo: olha, nessa noite eu tenho algo para liberar sobre você. Você não será mais condenado. Você não ficará mais nessa cela. Porque eu estou aqui com um mandato de liberdade sobre você. E é isso que Cristo, Ele nos manda dizer nessa noite. Que se você chegou neste lugar imaginando que você não era digno de receber o pão e o cálice, o Senhor diz para você: olha, você é meu convidado a sentar à mesa comigo. Você é meu convidado a ceiar comigo, a participar desse momento comigo, em nome de Jesus. Amém? Quero pedir a alguém para entregar para mim, o Veraldo e a Kika, pode ser? Fazer a entrega do pão e o cálice. Se você puder fechar os teus olhos nesse momento e pedir para o Senhor, para que Deus, Ele venha trazer sobre o teu coração um sentimento de perdão, a paz no teu espírito. Que nessa noite o Senhor possa trazer a nós essa nova aliança, esse novo compromisso, essa nova marca,
um novo coração, uma nova oportunidade, porque Ele nos convida a sentar à mesa novamente. O Senhor, Ele quer nos colocar na posição a qual nós nunca deveríamos ter saído. O Senhor quer fazer sobre nós e entregar a nós a carta de liberdade, de que não estamos mais presos, de que não somos mais prisioneiros dos nossos pecados, mas nós somos libertos, porque nós recebemos e aceitamos o perdão de Cristo sobre nossas vidas. Amém? Enquanto nós louvamos, eu quero que você receba aí o pão e o cálice, e assim que todos receberem, nós vamos fazer desse momento um momento muito agradável, um momento onde o Senhor nos reposiciona a um lugar de honra, ao lugar do sentar à mesa, ao lugar ao qual nós voltaremos a sentir o amor do Pai, o Filho amado, a filha amada, a qual um dia Ele escolheu, em nome de Jesus. Amém?